o título O Filho Pródigo, né? Vamos ver aí o que vem, né? E com certeza será uma palestra bem que nos elucida, né? Que nos esclarece e nos beneficia, com certeza. Então, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar novamente nessa casa, nessa cidade, que eu gosto muito, onde eu já morei e onde eu já trabalhei e tive um período inesquecível da minha vida por aqui. Hoje nós sempre fazemos o nosso trabalho, as palestras, baseada nesse livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Chico Xavier e Emmanuel. É um livro muito interessante, especialmente para todos nós, uma série muito interessante, especialmente para todos nós, que estamos na Terra não por outro motivo. Nós estamos encarnados porque, apesar do professor ou do diretor da escola ter vindo há 2000 anos atrás, a gente continua repetindo de ano. Quem passou de ano não está mais encarnado. Então somos nós mesmos, nós somos aqueles multi repetentes, e por isso, como nós estamos há uma semana da prova de recuperação, depois de ter tirado notas ruins no primeiro, no segundo e no terceiro e no quarto bimestre, esse é o livro que vai cair na prova. Esse é o livro que vai cair na prova. A gente precisa, não só esse, porque ele representa o livro de verdade que vai cair na prova, que é o Evangelho, claro. Mas a série Fonte Viva é uma série onde um grande professor, Emmanuel, nos ajuda pegando pequenos trechos do Evangelho e dissecando eles para o nosso entendimento de uma maneira preciosa que vale a pena a gente investir e conhecer. Uma série muito interessante, de um trabalho fantástico de Emmanuel Chico Xavier. Hoje, o convite feito por ele, eu abro ao acaso, digamos assim, né? Espírita não acredita em acaso, mas a gente fala, abre ao acaso porque não sabe como falar de outra maneira, né? E aqui está o item pregações, onde Jesus fala que veio à Terra para pregar, que os discípulos tivessem paciência com esse negócio de andar de cidade em cidade, de lugar em lugar, mas ele veio à Terra para pregar. E isso reflete, talvez, um momento muito nosso, porque afinal de contas todos os que estão aqui, de alguma forma, com as características do seu próprio caminho, mas nós nos sensibilizamos para a caminhada espiritual, uns mais, outros menos, uns há 10 anos, outros há 20 anos, outros há 30 anos, outros há 40 anos, alguns com mais abertura, com mais disposição. A caminhada de cada um não se compara, mas todos nós nos tornamos, por algum motivo, geralmente pela dor, disponíveis ao aprendizado. E para nós que estamos nessa posição, nós acabamos nos colocando uma questão em comum, que é: temos algum papel a cumprir com relação à nossa família? Temos um papel a cumprir com relação aos nossos amigos? Vocês têm tido dificuldade em influenciar positivamente algumas pessoas que vocês gostam bastante? Isso não é comum no nosso trabalho? Ou todos vocês são muito bem ouvidos, muito bem acolhidos, todo mundo acha que... Muito pelo contrário. A gente inclusive costuma lembrar que santo de casa não faz milagre, né? Porque a gente tenta influenciar positivamente e não consegue. E aqui precisa ficar já muito claro: não se trata de ter que trazer as pessoas para o Espiritismo. Por favor. Na época que o Espiritismo foi trazido à Terra por Allan Kardec, tinha um dogma da igreja que falava: fora da igreja não há salvação. Ou seja, só quem era católico ia para o reino dos céus. Todo o resto da massa humana não ia.
E em oposição a isso, por inspiração dos Espíritos, Kardec propôs um outro lema, que é o que rege o Espiritismo desde então: fora da caridade não há salvação. É parecido fora da igreja não há salvação com fora da caridade não há salvação? De maneira nenhuma. Não é o Espiritismo que salva as pessoas. Se você tiver uma garrafa de veneno e colocar Coca-Cola no rótulo, vai se transformar em Coca-Cola veneno? Não é o rótulo que define o conteúdo. Não é por sermos espíritas que o reino dos céus vai estar aberto para nós. Quem tiver essa ilusão, tire agora, o quanto antes. É fora da caridade, a fraternidade, a solidariedade é a chave que vai nos abrir o reino dos céus. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem qualquer a qualquer pessoa de caráter iluminativo, de caráter espiritual, em primeiro lugar é preciso saber que nós não podemos reproduzir aquele pensamento de jesuítas que teriam vindo ao Brasil para arrancar os índios da perdição, porque eles estariam trazendo a salvação para eles, que só no cristianismo e só na Igreja Católica haveria salvação. Por favor, esse erro não cabe dentro do Espiritismo. Quando você for conversar com alguém, vá de espírito aberto. Se for um budista, e que for um budista que esteja atento à sua caminhada para a iluminação, parabéns, saúde, abrace e fale: vamos caminhar juntos, mesmo que separados. Como é que é? Caminhar juntos, mesmo que separados? Sim. O livro que a gente está lançando aqui fala assim, tem no subtítulo: porque todos os caminhos levam ao amor. Isso não quer dizer que todos os caminhantes vão ao amor. Os caminhos levam, os caminhantes vão escolher em que sentido eles querem. Se eles quiserem ir no sentido oposto ao amor, eles vão pegar o mesmo caminho, só que vão para o outro lado. Então, o primeiro desafio que você tem no processo de influenciar espiritualmente, de ajudar, de aconselhar alguém, é se desarmar dessa couraça que nós já vimos carregando há muito tempo. Só quem for do meu partido é bom. Só quem for do meu sexo, da minha classe social, da minha raça é bom. Essa é a matriz que levou o homem a todo tipo de violência até agora. A violência contra a mulher tem esse viés. A violência religiosa tem esse viés. O Estado Islâmico está soltando bombas por causa disso. Só quem for. Não é só muçulmano. É quem for muçulmano e pensar do jeito que eu penso, porque eles também explodem muçulmanos. Fique claro isso. Então, o pensamento base da violência é: quem não pensa como eu penso, não é digno. E a partir disso, meu amigo, se faz as maiores bobagens que a humanidade fez até hoje. Sem nos esquecermos que esse esqueleto que os muçulmanos estão usando hoje para matar cristãos foi o mesmo instrumento usado pelos cristãos para matar muçulmanos. Todos nós conhecemos história. Então, o mesmo mecanismo de que quem morrer em nome de Deus vai ter o paraíso, que hoje ilude os muçulmanos, já iludiu muito os cristãos. Nas cruzadas, durante muitos anos, séculos, os hoje cultos europeus, que se orgulham tanto de serem uma civilização superior, eles acreditaram que matando eu estou fazendo a vontade de Deus. Será que é por acaso que hoje estão vivendo o reverso da moeda? A gente no Espiritismo não pode cair na explicação fácil, mas que há uma coincidência muito grande, há. Então, quando nós buscarmos o nosso filho, o nosso parente, o nosso conhecido, o nosso colega de trabalho, e por uma tristeza, que está passando por uma crise, e você tiver a oportunidade de ajudar essa pessoa, jamais nós podemos cair no mesmo erro. Ou seja, você só vai ficar bem quando for para uma casa espírita, de preferência para a minha. Pelo amor de Deus, esse erro não. Depois disso, essa preocupação é legítima? É lógico que sim, porque Jesus falou assim:
para isso eu vim ao mundo. Não se importem, meus discípulos, se eu estou indo pregar para todo lado, porque para isso eu vim ao mundo. Para isso nós fomos orientados. Nós viemos até uma casa espírita pensando que era apenas para, como é que eu vou dizer? Para amenizar os nossos males. Eu vim aqui para que eu sofra menos, para que eu tenha menos problema. É todo mundo, não tenha vergonha disso. Todos nós viemos nisso, tá bom? E venham sempre que a gente tiver uma crise, a casa está aí para acolher e para minorar os nossos sofrimentos. Até aí está tudo certo. Agora, quem recebe uma ajuda, recebe também uma incumbência. E a vida é assim que funciona. O alcoólatra, o primeiro passo dos 12 passos do AA, qual é? É reconhecer que tem um problema. Porque o alcoólatra, no geral, ele fala: eu paro a hora que eu quiser. Eu não sou dependente, eu paro a hora que eu quiser. É verdade isso? Então, quem não tem problema não tem solução. Quem não reconhece que tem um problema não vai solucionar nunca. Então, o primeiro passo do AA é esse. Mas o último. E o 12º passo qual é? É reproduzir, é ajudar. Então você veio aqui sim para ser ajudado, mas sem perceber você também recebe um mandato. Como é que é esse mandato? Você se esclarece, você aprende coisas, você percebe que mesmo o passe, o médico também, mas mesmo o passe trabalha sobre os efeitos da desarmonia espiritual. Você já pensou sobre isso? O passe, assim como o medicamento do médico, trabalha sobre os efeitos do problema espiritual. Mesmo a desobsessão, mesmo se você estiver sob uma influência perniciosa de um espírito, já disse Jesus, aquele que afastar um espírito, se o espírito sai de uma casa, mas essa casa continua aberta, outros 7 entrarão no lugar. Outros 7 entrarão no lugar e virão com mais sem cerimônia ainda, vão se instalar e vão tomar conta. Ou seja, nós também trabalhamos com os efeitos dos problemas aqui, mas também trabalhamos com a matriz. E qual é a matriz dos problemas? Onde está a matriz dos nossos problemas? Tem gente que acha que é o diabo. O demônio é que leva o mal pra gente. Tem gente que acha que é a sogra. E é quase a mesma coisa. Tem gente que acha que são os corintianos. Tem gente que acha que é a Dilma. Hoje é a instituição, a Dilma é a fonte. Tem gente que acha que é o Alckmin. Também. É fácil. Jean-Paul Sartre ironizou muito essa maneira de ser da gente e falou assim: o inferno são os outros. Porque se o casamento vai mal, a culpa... Se eu estou brigando com o meu irmão, a culpa. Se eu tenho um partido político, a culpa é sempre do outro. Sempre, sempre, sempre. É uma delícia isso. O mundo está mal por causa dos outros. Eu sou o santo. É muito gostoso pensar assim e é muito inútil. Completamente inútil pensar isso. Por causa disso, as pessoas, as almas, os espíritos estão atolados há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Porque quem não tem problema não tem solução. Isso é uma máxima muito interessante. Quem não tem problema não é só o alcoólatra, não é só o obsidiado, não é só o violento. Nós, enquanto não virmos a matriz do nosso problema, nós não teremos... Mas Maurício, então qual é a matriz dos nossos problemas? Qual que vocês acham que é? Se não é a Dilma, nem o Alckmin, nem os corintianos, quem é? Onde está a matriz dos nossos problemas? Jesus falou claramente, mas a gente repete para ver se entra finalmente. O reino dos céus está dentro de vós. A gente busca a entrada do reino dos céus no dízimo, no casamento, na comunhão, no passe, na sala da apometria, na palestra. A gente adora um plano facilitado, 10 vezes no cartão, olha que beleza, você vai lá e nem conta os juros, quando está comprando nem conta os juros. Só que não é assim. É muito gostoso, é muito alegre, mas simplesmente não adianta.
A gente muda de cidade para mudar de vida. A gente muda de emprego para mudar de vida. A gente muda de marido para mudar de vida. E a vida não muda. A vida não muda. E tem relatos do mundo espiritual que falam de espíritos que estão se suicidando há mais de 20 encarnações sucessivas. Tem outros espíritos que estão num processo de vinganças mútuas há muito tempo, há séculos ou milênios, só se alternando. Olha, agora é minha vez de te prejudicar, depois a vez do outro de te prejudicar. Parecido com judeus e palestinos, que uma hora um solta míssil, outra hora um leva um homem-bomba. E eles ficam ali, eles devem se cruzar na fronteira, o míssil e o homem-bomba. Um dá tchauzinho pro outro e já sabe que são agentes de morte e que não têm resolvido nada. Nós guardamos mágoa, gente. Você já se pegou guardando mágoa? Numa discussão, quando você lembrar de uma coisa muito antiga para tirar na cara do outro, você vai falar, como é que eu lembrei disso por quanto tempo? É mais ou menos como se você pegasse um lixo bem fedido, mas bem fedido, e pusesse no bolso. Mas não é um só, são vários. Aí você pega outro lixo bem fedido, coloca no outro bolso, depois outro aqui, depois outro aqui, e fala assim, eu estou forte agora, eu estou bem armado. Mas você também está fedorento, você também está horroroso, sujo, você está emporcalhado. E a porcaria espiritual, ela produz doenças físicas. Hoje qualquer médico, o médico mais cético, já sabe que a depressão é fonte do rebaixamento do teu padrão de defesas. O teu campo de defesas, glóbulos brancos, ele rebaixa para quem está em depressão. Todo mundo sabe disso. Fora úlcera, insônia, uma infinidade de doenças que eles já descobriram. No espiritismo, a gente sabe que toda doença tem um componente espiritual. Toda. Mas eles já chegaram em meia dúzia, já está ótimo. Já está ótimo. Um dia eles vão descobrir mais coisa. Toda doença é psicossomática. Algumas são mais evidentes, outras menos evidentes para eles, mas a gente está descobrindo, todos nós estamos descobrindo ainda. Muito bem. Então nós viemos, e quando a gente recebe, vem para uma casa espírita e recebe esse mandato, essa maior compreensão dos problemas, a gente tem condições de ajudar outras pessoas. E é fundamental você perceber que isso, você foi para ser ajudado, recebeu uma ajuda também. E aí o que eu faço da vida? Imagina assim, um trabalhador que o patrão passou e deu uma enxada para ele e colocou ele na frente do matagal. Aí ele apoia na enxada assim e fica meditando sobre a vida. O que será que o meu patrão quer? Oh, que vida difícil. Eu gostaria de saber o que meu patrão quer de mim. E a gente com a enxada ali apoiada. Não sei. Daí fica meditando por vários... Gente, uma pessoa que tem um filho excepcional tem dúvida do que a vida está querendo dele? Por que ele não tem dúvida? Porque o que a vida está querendo dele está personificado na frente dele. E para nós é muito diferente? Por que você veio na Terra? Você veio na Terra para cuidar das pessoas que a vida lhe apresentar. A vida pode lhe apresentar através de uma pessoa estranha, um mendigo, uma pessoa no trabalho que vem triste, uma pessoa no ônibus. Você já foi abordado por gente no ônibus? Fila de banco? A pessoa que nunca te viu e começa a falar que está sendo maltratado pelo marido, fala da vida sexual, ele fala de tudo. E por quê? Por que você foi escolhido? Por que a vida está te apresentando essas situações? Porque é assim que a gente vai aprender. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Isso a psicologia chama de, hoje a palavra mais moderna é alteridade. Antigamente chamava de empatia. E no cristianismo chama-se de compaixão. E como é que Jesus traduz esse sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro? Por que eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro? Só para dar presente? Você já recebeu presente que alguém fala assim, nossa, eu comprei porque tem a tua cara? Já dá um frio na espinha. Ai, meu Deus. E a pessoa está tentando disfarçar, porque chega para o senhor e dá um presente que é a cara dele, daí leva um skate para ele. Aí ele olha,
A pessoa comprou porque era a cara dele mesmo? Não. Estava uma promoção, 3 skates por R$60. Ele falou, vou matar 3 aniversários já. Comprou. Mas nem pensou na outra pessoa. Nem pensou na outra pessoa. Pensar no outro, descobrir o ponto de vista do outro é fundamental para dar presente, mas é fundamental para a vida toda. Quando Kardec falou fora da caridade na salvação, não é um dever moral que cabe a cada um comprar cestas básicas, comprar ou ter pegar o seu quinto travesseiro, o seu quinto cobertor e poder dar para as pessoas. Não é isso. A caridade é essa prática que Jesus colocou para se colocar no lugar do outro. Um marido não ama uma mulher se não buscar o ponto de vista feminino. É fácil o ponto de vista feminino? É fácil para vocês entenderem o ponto de vista masculino? É muito difícil, mas é muito prazeroso. Você cresce quando descobre o ponto de vista do outro. A diversidade dá isso mesmo, coloca você num dilema. Ou você aprende com o ponto de vista do outro, ou você reprime e quer impor a tua vontade. O Estado Islâmico está querendo impor a vontade deles sobre todo mundo. O sonho deles é que tenha um grande califado no mundo, todos obedecendo às normas do Estado Islâmico, não é nem do Alcorão. Qualquer semelhança com Adolf Hitler não é mera coincidência, né? Então nós temos isso aí. Só que nós temos essa possibilidade de trabalhar diferente com a diversidade. Como é que Jesus traduziu a empatia, a alteridade, a compaixão? É o caminho para o amor. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Ora, se esse é o exercício fundamental é eu sair do meu castelo ególatra, do meu castelo de orgulho e tentar me colocar do ponto de vista do outro. Desconfiar pelo menos, será que a mulher é realmente inferior ao homem? Será que o negro é realmente menor do que o branco? Será que o argentino? O argentino é argentino. E a gente vai sempre criando as fronteiras, nos fragmentando para falar o outro é mau, o outro é ruim. Mas não! Quando os japoneses vieram até o Brasil e vieram assistir jogo de futebol e fizeram a mesma sujeira que nós, mas pegaram um saco de lixo e depois recolheram tudo, virou notícia no Brasil. Eu imagino eles sendo entrevistados e falando, mas a notícia por quê? Vocês não têm mais nada para noticiar? Por que noticiar uma coisa como é? Todo mundo, é normal. Se suja, você limpa. Por que virar notícia isso? As pessoas em Bertioga respiram. Lógico. É natural que você respire, é natural que você sujou, vai limpar. A gente tem alguma coisa para aprender com o japonês? Só uma? Só duas? Muita coisa. O japonês tem alguma coisa para aprender com a gente? Tem muita coisa. Lá tem adolescentes que se matam por não passar de ano. Já viu no Brasil isso? Vou até fazer festa. Passei de ano, aquela professora. Nós podemos aprender, eles podem aprender a ser mais, expressar mais os sentimentos, ser mais relaxados, ser mais fraternos, aprender a dar beijo. Você vai na Europa e conhece uma pessoa que já dá beijo, que nem se faz no Brasil, a pessoa fala, pelo amor de Deus, o que é isso? A gente eles podem aprender a ser mais expansivos com a gente, aprender a ter uma melhor inteligência emocional, e nós precisamos aprender com os alemães, com os japoneses, esse senso da responsabilidade coletiva, esse senso do meu dever na sociedade, como é importante a gente aprender isso. A diversidade, como é boa a diversidade para a gente poder aprender um com o outro. Mas os doentes, os ególatras, os mesquinhos, veem o diferente como um desafio para mim, a quem eu devo suprimir, negar, bater, violentar, explodir. Você acha que o terrorismo é só dos outros? A mensagem da mentora dessa casa, Maria Modesta, falou que a base do terrorismo é a tentativa de controlar a vida dos outros. Você nunca percebeu isso em você? Você tem certeza que você nunca tentou controlar a vida dos outros?
Se você tem certeza, está faltando espelho. A gente faz uma vaquinha e compra um espelho legal, que é importante. Agora, caso você tenha percebido algumas vezes esse controle, você está mais para o lado da saúde, aí é muito bacana. Eu preciso permitir que as pessoas sejam como elas são. É lindo isso. É maravilhoso quando você aceita as pessoas como é. Aceitar todo mundo como é, cada um no seu quadrado, dane-se, cada um com o seu problema, eu sou indiferente a todo mundo. Será que é isso? Não, eu só posso aceitar, só posso ajudar alguém se eu partir da aceitação. Eu não sou melhor do que outra pessoa se eu tenho uma capacidade que ela não tem. É só uma questão de momento. Naquele momento, naquele aspecto, eu realmente tenho uma capacidade que ela não tem. Mas se eu observar certinho, a outra pessoa vai ter uma coisa que eu não tenho. E isso é a beleza da vida. Então essa postura mais humilde, ela é fundamental para ajudar alguém. Você ser ajudado por alguém arrogante é fácil, é bom. Na minha família teve isso. Então vamos lá, deixa eu contar a história. A pessoa, muito ligada a uma religião, muito tradicional, recebeu a sobrinha. Tia, eu quero falar com a senhora. Então eu tive uma experiência e estou grávida. Essa mulher deu uma descompostura nessa jovem. Você não se dá o respeito, você não é digna, você não sabe se dar valor, é muito bem feito. Acabou com a menina veio com 5 toneladas, voltou com 25. Uma ótima forma de ajuda, né? Passa um tempinho, a filha dela pede para conversar com ela. Por que será? Não estava grávida também. Ela só tinha tido uma primeira relação 1 mês antes do casamento. Essa mulher sofreu. Vocês duvidam que ela tenha sofrido? Eu não duvido. Ela sofreu muito. Ela ficou 3 dias trancada no quarto, sem comer, sem sair, deprimida. Numa situação que algumas mulheres agradeceriam. Filha, obrigado por você ter falado para mim. Vamos conversar a respeito disso. E ela se deprimiu. Para ela foi uma dor, para ela foi uma tristeza. Por quê? Porque ela tem uma rigidez, ela tem um orgulho, e que a vida foi convidando a pessoa para amolecer. Convidou mais longe, depois vai trazendo mais perto, até que traz na própria carne. É assim com a gente. Nós aprenderemos pelo amor ou pela dor. Quando a gente despreza a professora do amor, vem a outra, que já chega batendo na mesa, já chega mais complicado. Então nós podemos fazer esse movimento da abertura de coração quando a gente quiser ajudar alguém. Pregar certamente não é falar e não fazer nada. Nós estamos na época que os pregadores religiosos são pedófilos. Dá para sair um pouquinho? Não, nem todos, gente, calma, né? Então, mas tem alguns que têm uma vida pública de um jeito e uma vida, e não são só os pregadores religiosos. Teve um médico em São Paulo que era palestrista, era conferencista, ganhava R$5.000 por palestra, um pouco menos que vocês estão pagando, né? E aí ele fazia isso e dava anestesia nos adolescentes, nos jovens, e depois isso mesmo. Então o reino do falar uma coisa e fazer outra, do pregar uma coisa que eu mesmo nem quero, nem penso em cumprir, ele não acabou com os fariseus lá como Jesus denunciou, ele continua existindo. Então nós precisamos buscar nossa verdade. E isso dá uma outra dica fundamental para quem quer ajudar alguém, para quem quer influenciar positivamente alguém. Se um pai alcoolizado encontra o filho alcoolizado e quer convencer esse filho de que o álcool não leva a nada, dá certo? Ô meu filho, larga essa bebida. Pode dar certo isso? Claro que não. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu fumando, falar para o meu filho, com um cigarro balançando aqui, meu filho, para de fumar. Não pode ser. Nós precisamos, um exemplo vale mais do que 1000 palavras falavam os nossos avós. Então, se você quer influenciar alguma coisa para alguém, falar alguma coisa que você não faz, a primeira coisa é admitir: meu amigo, estamos no mesmo barco,
Vamos para o AA junto? Meu filho, somos alcoólatras. Vamos para o AA junto? Essa é uma postura, por isso é que tudo acaba refletindo na humildade. Você quer ajudar alguém? Baixa a tua bolinha. Baixa a tua bolinha. Não tente na arrogância, porque na arrogância a pessoa vai sair mais oprimida do que entrou. Então, nós temos uma tarefa fundamental nisso. E para isso, para pensar a respeito disso, tem uma parábola de Jesus que ajuda muito a gente a pensar. Mas que ajuda, hoje eu vou trazer sobre um outro ponto de vista. Então, conta Jesus que um pai tinha 2 filhos. Um pai que tinha uma fazenda, muito próspero, muito rico, tinha 2 filhos. E um desses filhos resolveu fazer uma suprema ofensa para o pai. Eu quero a minha parte na herança. Como assim? Herança é depois que o pai morre. Quer dizer que ele queria que o pai morresse, é isso? É uma ofensa um filho pedir uma herança de um pai vivo. Pois esse pai era tão bondoso que resolveu deixar na mão dele a herança. E ele usou a herança do pai para quê? Nós conhecemos a parábola? Para prazeres, mulheres, bebidas, viajar. É muito estranho esse negócio de prazeres, mulheres, bebidas, viajar. Você vai no Facebook, todo mundo tira foto, né, com o copo na mão, cercado de mulheres, cercado de homens. Parece que a felicidade é sensorial. Ter prazer é ser feliz. Isso não é estranho? Não é comum ainda hoje? Tem filho pródigo ainda no dia de hoje? 1, 2, 3, 4, 5. Tem um monte de filho pródigo nos dias de hoje. E a gente, com justiça, a gente se foca no filho pródigo para pensar, nossa, que absurdo. Só que tem um outro caminho que a humanidade trava e que também leva a problemas, que é o caminho religioso. Então essa pergunta, o outro filho, ele abre uma porta muito interessante para a gente pensar por nós mesmos. Sabe por quê? Porque o outro filho desse fazendeiro era um filho que se descrevia como uma pessoa que cumpria tudo o que o pai falava. E se o pai simbolicamente é Deus, aquele que cumpre as vontades de Deus é o religioso. E esse religioso, o que aconteceu com esse outro filho? Foi muito interessante, a parábola é muito rica para a gente pensar. Porque o filho que pegou a herança do pai, gastou tudo com amigos, né? Quando o dinheiro acabou, os amigos acabaram também. É uma coisa muito diferente do que a gente vive, né? Amizade no Brasil, amizade de bar. Aí eu vou no bar para fazer amigos. É muito interessante essa expressão. Que amigo você consegue num ambiente de bar, tá bom. Um dia acabou o dinheiro dele, ele queria comer, não tinha o que comer, foi cuidar de porco, pediu para o dono da fazenda que ele estava trabalhando para poder comer a comida do porco, porque não lhe davam nada pelo trabalho. E o dono da fazenda falou, não, ele trabalhava e não podia comer nem a comida do porco. E aí, conta a história, ele caiu em si e falou, pior, o mais humilde dos empregados do meu pai vive melhor que isso, vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele estava voltando, completamente sujo, mal vestido, sem nada no pé, descalço, o pai recolhe esse filho, fica muito alegre, vê ele chegando longe, manda matar um animal, faz uma festa para ele, dá uma túnica nova, dá uma sandália nova. E quando o filho está chegando, o outro filho está chegando, somos nós, o outro filho está chegando. E aí ele pergunta para o empregado, que bagunça é essa aí? Não é nesses termos, tá? Vocês vão perdoar a licença poética. Que bagunça é essa aí? Daí o empregado chega para ele e fala assim, não, é que o teu irmão voltou. Meu irmão o quê? Teu irmão voltou e o teu pai está dando uma festa. O meu pai está fazendo o quê? Aí ele chamou o pai para uma satisfação dele. Como é que o senhor está dando festa para ele? Eu que sempre fiz o que você quis, sempre cumpri todas as normas que você colocou, sempre obedeci você. Você nunca matou um carneiro para mim. Para esse pilantra que gastou tudo com prostituta, você agora está fazendo uma festa para ele? Vocês entendem essa postura quando eu falei da arrogância do ser espiritualizado ou do ser religioso?
ela é muito grande, gente. Nós precisamos reconhecer essa postura na gente. Se você não reconhecer, você não vai conseguir ajudar ninguém. Você vai estar com a enxada na mão e não vai saber capinar. Porque a principal arma da capina é você reconhecer que é teu irmão. Aquele que voltou, aquele pilantra, que ele chamou de pilantra, não tem esse termo na Bíblia, tá? Mas o que ela chamou de pilantra é o irmão dele que está voltando. E que é uma pessoa como ele, é sangue do sangue dele, ele só tem equívocos diferentes do dele, mas ele precisa reconhecer que estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Um ateu pode ser mais solidário do que um espírita. Pode ou não pode? Nós sabemos disso. Ele pode ser mais caridoso que qualquer religioso, porque ele tem a mais dentro dele, espontaneamente, não como um dever, mas como uma coisa que brota de dentro dele, a vontade de ajudar os outros. E fala que é ateu. Ué, é assim que é a humanidade. Então, mais devagar. Esse irmão, ele foi chamado, foi falado pelo pai: meu filho, tudo que eu tenho meu é seu. Você vai receber tudo que eu tenho, filho. Não fique preocupado com herança. De alguma forma ele falou isso, né? Não fique preocupado com herança. Tudo que é meu é seu. Mas o teu irmão estava perdido. E ele voltou. E nós temos que nos alegrar. Essa é a alegria da minha vida. Eu estou feliz por causa disso. E aí entra uma outra lição bonita. Porque não tem maior alegria do que você perceber que é útil. Tem uma amiga minha que é psicóloga que ela fala assim: eu quando vejo o efeito garrafinha, eu ganho meu dia. A primeira pergunta é: o que é o tal do efeito garrafinha? Ela associou a mente humana ao computador. Você sabe que quando você dá um comando para o computador, fica girando alguma coisinha. No início, lá daquele tempo, era uma ampulheta mesmo que ficava girando assim, né? E ela falava que, como psicóloga, cada vez que ela fala alguma coisa para alguém e essa pessoa começa a refletir, ela ganhou o dia. Ela não tem expectativas de transformar, ou de salvar, ou de converter ninguém. Ela só quer que a pessoa pense a respeito do que está acontecendo com ela. Você, quando consegue que uma pessoa pensa, um educador, quando consegue isso, nossa senhora, ganhei meu dia. Um psicólogo, um assistente social, uma pessoa interessada realmente pela outra, só precisa fazer com que a pessoa reflita e não que se converta. Não é muito diferente isso? Eu gostaria que você refletisse sobre outros aspectos. Você vai e traz outros aspectos para a pessoa e amplia o nível de visão. A mudança de quem é? Quem vai fazer a mudança? É só ela. Só ela. Não tem outra pessoa para fazer mudança. Quem fez a tua mudança? Ah, não, a gente às vezes simplifica. Não, eu tive uma pessoa que me trouxe para o Espiritismo. Ah, trouxe? Como é que foi? Corrente no pescoço? Como é que foi? Não, a gente fala porque aconteceu de que você estava maduro, você estava no teu momento, e uma pessoa te convidou, caiu, encaixou as coisas. Mas não é que essa pessoa te converteu. Ninguém muda ninguém. Quem é que muda ninguém? Quem é que muda outra pessoa? Se Jesus Cristo teve com os discípulos dele durante 3 anos, um traiu, vendeu ele, o outro negou ele 3 vezes. O melhor deles negou ele 3 vezes. Agora imagina a cena. Alguém acha que Pedro é pouca coisa? Ah, não, esse Pedrinho aí não vale nada. Pedro, uma das almas mais luminares que já teve na terra. Então chegou uma vez, uma certa noite, Jesus chegou para ele e falou assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Imagina você com Jesus Cristo na tua frente e ele falando assim: ainda nessa noite você vai me negar 3 vezes. O que você falaria? Ainda deu horário, antes que o galo cantasse. Antes que o galo cantasse. Se ele falasse isso para você, você ia falar a mesma coisa que Pedro falou. O que Pedro falou? Eu, mestre. O senhor deve estar falando de outro, o senhor não se enganou, não? Eu vou negar o senhor 3 vezes ainda essa noite? De jeito nenhum. Pode ser ele, pode ser ela, pode ser ela. Eu, não. Aí, Jesus foi preso e ele foi acompanhar de longe Jesus. Aí alguém olhava para ele e falava assim: peraí, eu te conheço. Você estava com ele. Eu? Eu não. Aí passou outro, mesma coisa. Peraí, eu te vi junto com ele, com Jesus. Eu acho que você... Não, você está enganado, você não me conhece, é outra pessoa parecida, imagina.
Quando ele falou a terceira vez, cantou o galo. Aí você imagina aquele frio na espinha assim. Fez a conexão e deu aquele frio. Aí ele olhou para Jesus e Jesus se virou para ele. Eu imagino um olhar de mais amor que um pai pode olhar para um filho quando vê ele em dificuldade, quando vê ele fazendo uma coisa que ele já falou: filho, isso não vai dar certo, filho, não faça isso. O que aconteceu nessa hora? Jesus olhou direto no teu olho e falou assim, não falou nada. Aconteceu. Isso acontece com a gente. Ele está falando com a gente há 2000 anos, gente. 2000 anos que Jesus está falando com a gente. Quanto tempo ainda vai demorar? Jesus está passando na nossa frente. Como passando na nossa frente? Eu não vejo nada. Você tem visão espiritual? Está vendo Jesus aqui? Então tem uma fala de Jesus, uma passagem dos evangelhos que é preciosa e que acho que ajuda a gente a entender isso. Diz no evangelho que no final dos tempos é o termo que Jesus usou para falar da transição planetária. Transição planetária que nós estamos vivendo agora. No final dos tempos, Jesus se sentaria no trono perante as nações. E diante da multidão, ele separaria os bodes e as ovelhas. Os bodes iriam à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Só que aqueles que foram considerados ovelhas, que é o símbolo da bondade, bode é o símbolo, né? Não precisa nem falar. Aqueles que foram à direita de Jesus falaram assim: mas por que eu fui escolhido para ficar à direita de Jesus? Daí ele explicou: porque eu estive preso e você me foi visitar na cadeia. Porque eu tive doente e você foi no hospital. Eu tive com sede e você me deu de beber. Eu tive com fome e você me deu de comer. E falou para os outros me perguntaram: mas por quê? Por que, mestre, que nós estamos sendo excluídos? E é a primeira demanda que nós vamos ter, certo? Porque eu tive no hospital, eu tive na penitenciária, eu tive com sede, tive com fome e você não me ajudou. E aí os dois grupos perguntaram: mas quando foi que isso aconteceu? Porque nós nunca tivemos na sua presença. E aí ele deu essa fórmula. Ele ensinou pra gente que a cada vez que isso aconteceu com um dos pequeninos do mundo, era a ele que nós estávamos ajudando ou desprezando. Isso não é luminoso, gente? É isso que vai diferenciar bode de ovelha. Você está mais afim de bode ou de ovelha? Você está afim da esquerda ou da direita? Ah, Maurício, a bondade tem que fluir de dentro da gente espontaneamente. Concordo. Chico Xavier, Francisco de Assis, os espíritos de luz todos se caracterizam pela bondade transbordante e inundante daqueles que estavam ao seu redor. Nós temos que ter um estágio intermediário para chegar lá, porque se só esses santos forem passar, já não precisa nada, vamos embora para casa. Mas não, nós precisamos saber das consequências dos nossos atos. Quem não se abrir para o outro nas suas dificuldades, quem ficar fechado no seu castelo de arrogância, no seu castelo de autossuficiência, esse não vai aprender com a vida, não vai crescer, vai se achar superior e vai explodir bombas sem ter bombas. E as nossas bombas são o quê? São rancores que você joga na cara das outras pessoas. Isso explode às vezes com mais estrago do que uma bomba. Se nós continuamos fazendo isso, nós somos terroristas. Maria Modesta não quis falar isso porque ela é muito mais elevada e muito mais generosa. O que ela disse naquela mensagem, pelo menos o que eu li, é: somos todos terroristas, mas podemos deixar de ser. O lado bom é esse. Nós podemos deixar de ser, nós estamos com a pedra na mão. Naquele momento em que a mulher foi apresentada para Jesus para ser apedrejada, estavam todos com a pedra na mão, prontos para apedrejar a mulher adúltera. Aliás, o primeiro caso de mulher que adulterou sozinha. Uma mulher que adultera sozinha é um fenômeno, vocês vão concordar comigo, não é?
Por que não apareceu o homem ali para ser apedrejado? Questões daquele tempo que ainda existem no tempo de hoje. Todo mundo com pedra na mão. Quando Jesus falou, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, o que aconteceu? Todo mundo abriu mão. E de lá até hoje, abrir mão é um símbolo de depor as armas, de reconhecer a própria pequenez, de não julgar, não atirar pedras e deixar as pessoas erradas viverem, porque nós também somos errados. Eu acho que tudo conflui para essa posição que nós aprendemos com Mahatma Gandhi, com Buda, com Francisco de Assis, com Chico Xavier, esses professores de simplicidade e de humildade, que já passaram há muito tempo, alguns menos, como Chico Xavier, mas que a gente precisa olhar para eles ainda e reconhecer que alguma lição urgente tem a ser tomada e tem a ser aprendida por todos nós. Obrigado, gente.